Capítulo 4. As vozes que não dormem. A luz dourada do amanhecer tocava com suavidade as ruínas, enquanto uma camada fina de névoa passava lenta, como se a própria terra estivesse respirando ainda sonolenta. Serafina permaneceu ali, de joelhos entre as lápides partidas e inscrições gastas, com os olhos fixos na mandala antiga gravada na rocha da parede. A energia daquele símbolo pulsava intensamente, como um coração antigo batendo no silêncio da manhã, puxando-a para um mundo de memórias que ela só começava a compreender. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo que as vozes ancestrais voltassem a ecoar em sua mente, uma orquestra de almas perdidas, histórias esquecidas e segredos retidos pelo tempo. Seus ouvidos sensíveis captavam fragmentos dispersos, risos de civilizações há muito extintas, gritos de guerra, suspiros de moradores que habitaram essas terras séculos atrás. Por um momento, ela sentiu-se parte daquele passado, uma ponte viva entre dois tempos diferentes, carregando a história de um povo que agora precisava de sua proteção. Antes, as vozes surgiam de forma dispersa, fragmentos de uma narrativa longa, cheia de silêncio e esquecimento. Agora, elas convergiam para formar uma presença, uma entidade multidimensional que se manifestava na essência do próprio lugar. Uma força ancestral que aguardava sua atenção, seu entendimento, sua coragem. Serafina permaneceu sentada, respirando com calma, e escutou. E, ao escutar, ela compreendeu que ali, naquela manhã de mistério, tudo mudaria mais uma vez. A primeira coisa que percebeu foi o aumento da vibração no ar, como uma brisa que se intensificava, carregando palavras antigas, ecos de guerras esquecidas, pactos selados na sombra, promessas feitas sob a lua cheia e juramentos de proteção. Essas vozes que pareciam vir de todos os lados carregavam uma força que ela sentia como uma corrente de energia viva, uma corrente que unia o presente ao passado, uma conexão definitiva que ela tinha que decifrar para proteger sua cidade. Marcada por uma sensação de dever, Serafina ergueu-se lentamente, apoiando-se nas mãos, e começou a caminhar entre as ruínas. Cada passo reverberava como um batimento antigo, uma afirmação de que ela tinha uma missão que ia muito além de suas próprias forças. O chão sob seus pés, coberto de areia, musgo e pedaços de pedra, parecia vibrar com o reconhecimento de sua presença, como se a própria terra estivesse chamando por uma liberação que só ela poderia proporcionar. Não foi só o símbolo da mandala que chamou sua atenção naquele momento, mas também uma inscrição pouco visível, quase camuflada entre as pedras. Era uma runa, um símbolo de proteção e de equilíbrio. Seus desenhos antigos pareciam pulsar com uma luz inexprimível, como uma chave de energia ancestral antiga, guardando segredos de civilizações antigas, uma linguagem de forças invisíveis que só poderia ser interpretada por alguém com o dom de escutar além do tempo. Ao tocar aquela inscrição, uma onda de calor percorreu seus dedos, e a energia se espalhou por seu corpo inteiro. Ela sentiu as vozes mais intensamente, como se uma cortina de cristal tivesse sido levantada diante de seus olhos. Vozes familiares, de civilizações perdidas, sussurraram ao seu ouvido, contando histórias de pactos, sacrifícios e batalhas que moldaram o que ela via diante de si. Essas vozes não eram simples ecos. Eram vidas, emoções, memórias vivas que aguardavam sua compreensão. O véu está se abrindo. Uma voz profunda, reverberante, se destacou entre as demais. Era uma presença antiga, que parecia nascer do próprio solo,
preservando segredos de um tempo em que o mundo era diferente, selvagem e mágico. Aguardamos sua escuta, guardião do véu. Você veio até aqui por um motivo. A hora de desvendar o que está oculto chegou. Aquele que escuta com o coração pode ouvir o que os olhos não veem. Serafina franziu a testa, tentando decifrar aquela mensagem. A voz que falava parecia carregada de uma autoridade que transcendia o tempo, uma lembrança de que ela tinha sido escolhida. Ou, talvez, obrigatoriamente destinada a ouvir e proteger essas mensagens. Conectando-se com aquela força, ela sentiu uma onda de energia percorrer sua espinha, como uma corrente de luz que despertava seu poder de ouvir além do que os outros podiam entender. Ela fechou os olhos novamente, permitindo que as vozes se manifestassem de maneira mais ampla, mais clara. Veio uma tempestade de sons, a batalha de civilizações, as alianças que duraram eras, os sacrifícios feitos por heróis anônimos e também as promessas que, se quebradas, poderiam desencadear destruições inimagináveis. Todas essas vozes pulsavam como um coração antigo, pedindo sua atenção. Do centro dessa força ancestral, uma voz distinta emergiu firme, carregada com uma autoridade que parecia tocar as estrelas, mas também envolver seu coração vulnerável. Escute, jovem guardiã, dizia ela. O que foi selado pelos inocentes há eras deve agora ser protegido por aqueles que ouvem. Você tem o dom de capturar os ecos do tempo, mas também a responsabilidade de guardar luz de forças que querem voltar a manipular o destino. Lembre-se, nem toda voz é uma voz de esperança. Algumas são gritos de destruição, de anos de rancor armazenado nas sombras que ainda vagueiam por aqui. Aquilo foi como um alerta. Serafina sentiu o peso das palavras, conscientes de que ela deveria aprender a distinguir as vozes, aquelas que eram memórias de proteção e esperança, e as que traziam a essência do caos. Ela percebeu que seu dom não era só uma habilidade de ouvir, mas também uma arma de proteção contra o que tentava se libertar do esquecimento. Mais fundo na sua percepção, ela percebeu uma vibração emocional. Todas as vozes carregavam um fio condutor, uma linha invisível de energia que unia os registros de vidas passadas, de pactos feitos na sombra, de promessas de proteção e vingança. Essas emoções, que permaneciam intocadas pelo tempo, eram como diamantes brutos que ela tinha que lapidar para compreender os perigos que se escondiam nas sombras. Então ela decidiu avançar. Seus passos eram firmes, cada vez mais confiantes. Os símbolos descobertos, a mandala luminosa, a runa de proteção, eram mapas de uma história que ela precisava entender para eliminar a verdadeira ameaça. A cada passo, a energia do local parecia crescendo, como se estivesse aguardando sua decisão final, seu compromisso com a missão que transcende a vida e a morte, o passado e o presente. Ela se voltou para uma pedra no centro do altar natural que formava o chão daquele espaço sagrado e colocou a mão sobre ela. Uma centelha de luz percorreu seus dedos e uma visão encheu sua mente. Uma batalha épica, de antigas civilizações, com pactos e rituais de proteção que moldaram a essência do que ela agora enfrentava. Era uma história de forças que haviam sido convocadas, de alianças perigosas, de heróis e vilões, de almas que ainda lutam para proteger o que é sagrado. No silêncio que se seguiu, uma frase se firmou em sua mente, uma frase que ecoou por toda a sua alma. Ouça com o coração, proteja com a alma e lembre-se, o verdadeiro poder reside na compreensão, na escuta, na coragem de revelar o que os séculos tentaram esconder.
Serafina então se levantou, sua decisão cristalina. Aquilo que tudo indicava era que ela precisava aprofundar sua ligação com as vozes, entender suas mensagens e usar sua sensibilidade para evitar que forças sombrias conquistassem as memórias que ela tinha o dever de proteger. Rhea colocou a mão no símbolo antigo na parede, sentindo a vibração do passado, e olhou para o horizonte, onde o sol começava a aquecer o mundo com seu brilho dourado, prometendo dias de descobertas e batalhas até então inimagináveis. Sua jornada não tinha mais volta, e, com o coração firme, ela deu o primeiro passo em direção ao que desconhecia, mergulhando na aventura que a levaria, de uma vez por todas, ao limiar entre o que foi e o que ainda precisa ser protegido.